Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando mais uma live aqui para o Facebook. Hoje, sexta-feira, mais uma semana já se passou aí e ainda nós estamos aqui na clínica. Hoje eu quero falar de um assunto que talvez interesse para muitas pessoas, talvez se não interessa para você, mostre esse vídeo para algum amigo, algum familiar que tem problema de obesidade. Uma outra especialidade aqui da nossa clínica, além da cirurgia plástica, é o tratamento da obesidade. Tá? Então assim, temos um profissional aqui da nossa equipe bastante especializado em cirurgia bariátrica, um dos pioneiros nesse tipo de cirurgia. Hoje, infelizmente, a obesidade tem crescido muito no Brasil e no mundo também, né? A gente fala muito dos Estados Unidos, mas o Brasil também crescendo bastante em questão de obesidade. Muito por causa da nossa alimentação, sedentarismo nosso, isso atrapalha bastante na nossa saúde, no nosso cuidado que nós temos com ela, né? Então, obesidade é um tema que chama a atenção de muita gente. A obesidade infantil, na adolescência, na fase adulta principalmente. Então é muito importante estar cuidando da saúde, né? Então hoje eu queria falar desse assunto bastante sério, né? Porque a obesidade causa uma série de problemas, né? Então problemas cardíacos, problema de diabetes, uma série de problemas que causa aí para a população, né? Então hoje eu estou aqui na Clínica Reis de Campinas, na unidade de Campinas, né? Então, acho que nós nunca gravamos um vídeo aqui, né? Então aqui, o nosso espaço é bastante grande também, né? Temos 6 consultórios médicos, 3 salas de espera, uma sala de espera externa, que hoje, mais está de noite, agora é difícil mostrar para vocês, né? Então, vamos lá, ó, aqui é uma das nossas salas de espera, aqui tem outro consultório. Vamos ver se o doutor Klaus pode atender a gente. Olha as meninas do nosso atendimento aqui. Ô doutor, tudo bem? Vem cá, vamos lá, ó. Esse é o doutor Alceu, gente. Como é que vai? Tudo bem? Pegamos de surpresa aqui. Vamos ver se ele fala com a gente aqui sobre alguns assuntos. Posso sentar aí do lado? Acho que é até mais fácil. Vamos lá. Tudo bem? Vamos no improviso aqui. Bom. Ó, o Dr. Alceu Berani, cirurgião geral, Tá gravando. Ele é especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, é um dos pioneiros em cirurgias bariátricas, principalmente quando a gente fala em cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, tá? É uma cirurgia bastante séria, né? Tem que ter vários cuidados para estar operando um paciente, escolhendo um paciente, escolhendo não digo, né? O paciente tem que estar preparado para estar fazendo a cirurgia, né, doutor? Então assim, não é assim, porque eu quero operar, vou operar, não é bem assim, né? Tem que passar por uma série de profissionais, fazendo toda uma bateria de exames aí para estar vendo se o paciente está pronto para poder fazer a cirurgia. Então assim, doutor, rapidamente assim, queria que o doutor explicasse assim, o que é cirurgia bariátrica, né? De onde surgiu isso? Como que é feita essa cirurgia? Quais os tipos de cirurgias que tem? E para quem é indicado isso? A cirurgia bariátrica é qualquer tipo de cirurgia de obesidade, para tratar a obesidade. Chama-se cirurgia bariátrica. Dentre as cirurgias bariátricas, tem vários tipos. E esses tipos são de acordo com cada paciente, as doenças que ele tem, o tamanho que ele tem em termos de peso, características de cada um. Então, para cada paciente, tem um tipo e vários subtipos de cirurgias bariátricas. Da onde surgiu isso que você perguntou? Ao longo das últimas décadas, foi visto que muitas pessoas adquiriram obesidade, muito mais do que o esperado. É um boom assim, de obesidade nas últimas décadas, né? Isso gera um problema enorme de saúde pública, saúde da pessoa, da família, em várias esferas, né? Não é só a saúde física. E isso gera um problema sério de comprometimento da saúde e por isso deve ser tratado. Como é um número muito grande de pessoas assim no mundo inteiro, não é só no mundo rico, né? No mundo
acaba tendo a necessidade de uma padronização, uma normatização de como tratar melhor esse tipo de doença. Por isso que hoje se faz esse preparo que o João comentou, de algumas avaliações, vários exames, várias perguntas, para se ter o paciente mais conhecido em detalhes, para se preparar e fazer a cirurgia mais adequada. Isso que é feito. Entendi. E assim, os tipos de cirurgias que existem de sim. bariátrica interferem no resultado, a quantidade de perda de peso? Sim. Que pelo que eu lembro tem 2, 3, hoje são mais 2, 3 mais utilizados assim, né? São grupos de cirurgias, né? As cirurgias são divididas hoje em cirurgias que se restringem mais à alimentação, mas não mexem muito com a absorção. Tem cirurgias que mexem com restrição alimentar e alteração na absorção do intestino, dos alimentos. Cirurgias que mexem mais ainda com a absorção do que com a restrição. Tem alguns tipos desse tipo. Os dois mais comuns, vamos dizer assim, os dois mais frequentes tipos, né, são a cirurgia de bypass, que a maioria das pessoas conhece porque é de mais longa data aqui no Brasil, que mexe com o estômago e intestino, desvia o intestino, além do estômago operado. E a cirurgia de sleeve, ou gastrectomia vertical, que de muitos anos para cá tem ganhado um espaço por ser uma cirurgia menos agressiva, porque ele muda menos o paciente. Para cada cirurgia, não só essas duas, mas para cada cirurgia, os resultados existem dentro de um padrão. Eles são esperados. Não é matemático, mas são esperados resultados, tanto positivos quanto negativos. Todas as cirurgias têm esses dois aspectos. Então, para cada paciente é válido, muito importante, definir detalhes da cirurgia por conta disso. Você tem que tratar bem o que você precisa, sem causar danos que não são necessários. Por isso, essa padronização é muito importante ser seguida, para não se cometer erros por exagero para cima ou para baixo, entendeu? Entendi. Posso invadir aqui o meio da gravação, mas o que é essa cirurgia do bypass? A cirurgia do bypass é a cirurgia que as pessoas conhecem mais, porque, como eu falei, foi muito mais feita de décadas para cá. É a cirurgia que reduz o tamanho do estômago, se corta o estômago, reduzindo o tamanho desse, e se pega o intestino fino, ou delgado, se corta esse intestino e faz um desvio entre o estômago e esse intestino cortado. Por isso se chama bypass. É uma cirurgia que mexe então com a alimentação, né, tendo uma certa restrição, e algumas alterações na absorção de nutrientes, com o desvio do intestino. Por isso se chama bypass. A cirurgia de gastrectomia vertical, como eu falei, o nome é diferente, né? Uhum. É mais conhecido no mundo inteiro como sleeve gastrectomy. Essa cirurgia mexe com o estômago. Ele retira, não só corta e desvia como no bypass. Ele corta, retira a maior parte do estômago, mais ou menos 4/5 do estômago, é bastante. É retirado e deixa o estômago bastante pequeno, restringindo a alimentação, porque também se altera aí bastante, inclusive, a fome. Uma área do estômago é retirada, que produz grelina, que é um hormônio relacionado à saciedade, à fome. Por isso o paciente tem muito menos fome depois da cirurgia. Entendi. E isso facilita a ingestão pequena, claro. E o estômago pequeno fica saciado facilmente, parecendo que você comeu pouco, com aquela fome para pouco, e tem uma saciedade como se fosse um prato normal de comida no estômago normal. É isso que facilita o tratamento. Isso ajuda bastante mesmo. Fala uma coisa, doutor. Das milhares de cirurgias que o doutor já fez, assim, quais são as principais queixas assim, que a pessoa vem procurar por quê? Eu estou com dor na coluna, problema do coração, diabetes. Quais as causas principais que as pessoas vêm procurar para fazer a cirurgia? Entendi. São várias, né? Na verdade, a cirurgia, quando se fala milhares, são 5.200 pacientes operados de obesidade. É bastante gente, né? Desde bastante 99, por isso que eu estou pioneiro.
Mas a cirurgia por vídeo laparoscopia antes não era feita, né, na obesidade, né? Então em 99 começou isso e a gente começou a fazer também em São Paulo, nessa data, e continuamos até hoje. As queixas do paciente obeso é como a gente imagina, você pode imaginar também. Uma pessoa com grande peso, ela cansa mais fácil, claro. Ela tem um limite físico maior, ela tem um desânimo para fazer as coisas, desanima a procurar roupa, isso é óbvio. Ela tem dificuldades para amarrar os sapatos, o tênis. Ela tem dificuldades emocionais, dificuldades físicas. E essas dificuldades físicas são inerentes ao peso grande, mas que causa também esse excesso de peso, alterações bem nítidas no organismo, causando doenças, ou piorando as já existentes. As mais comuns, as queixas mais comuns, as doenças mais comuns que estão relacionadas ao peso, é pressão alta, problemas de articulação, joelho, coluna, problemas relacionados a depressão, e muitas vezes depressão não é muito bem perceptível, é mais um especialista que vê isso, porque são mais leves, mas existem. Problemas de refluxo, esterilidade ou infertilidade, problemas de diabetes, apneia do sono, tem várias doenças, várias vezes. Então, para cada paciente, lógico, o paciente que tem obesidade não tem tudo isso, né? Mas alguns têm essas doenças em maior frequência, assim ou assado. O mais comum de consultório é essa queixa. Peso grande, desânimo, uma desarmonia na família, casal, profissional, acaba tendo essas doenças mais frequentes de problemas de articulação, como eu falei, coluna, joelhos, tornozelo, dores, cansaço, pressão alta, graus de depressão e por aí vai. São mais de 25 doenças causadas ou agravadas pela obesidade. E geralmente os pacientes têm algumas delas em grau leve, alguns nem sabem que tem isso, só vão saber em avaliações mais profundas, através de exames, e imaginando essa pessoa que vem de início com queixa de apenas um desconforto pelo peso, quando vai ser avaliado em mais detalhes, mais profundamente com cada especialista, ela vai se deparar com uma situação um pouquinho maior de gravidade do que ela imaginava. Não gravidade enorme, mas já doenças instaladas que ela não sabia. Vai ser visto depois. Doutor, eu estou aqui com a Maria Manzato, ela está fazendo uma pergunta, ela quer saber se quem faz cirurgia pode voltar a engordar. Ô Maria, tudo bem? Pergunta importante. Que o tratamento da obesidade, por ser a obesidade uma doença crônica, ela é para sempre, a doença obesidade. Ela é uma doença cujo tratamento tem que ser feito para sempre. Então a cirurgia aí é parte do tratamento. É uma ferramenta importantíssima que se adquire quando se faz a cirurgia, que ajuda muito no tratamento, sem a qual não dá para tratar tão fácil mesmo. Porém, o tratamento, por ser contínuo, ele faz parte desse tratamento o uso da cirurgia, ou seja, você tem que fazer a sua parte também, se alimentando de uma maneira geral, com uma dieta de baixa caloria, porque aí você vai poder, de vez em quando, sair dessa rotina. Comer seu pedaço de pizza, comer seu docinho, tomar seu vinho com as pessoas conhecidas. Não vai ter nenhum alimento proibido, mas de uma maneira geral, a alimentação de baixa caloria, melhorar a atividade física, tudo isso faz parte do tratamento, que por bom senso, é necessário mesmo, não é só a cirurgia. A cirurgia é uma ferramenta importantíssima. Se você souber usar direitinho, seguir as orientações direitinho, sem ser militar, sem ser uma coisa rígida, mas fazer o que é comentado, que todo mundo sabe, uma dieta mais saudável, uma atividade física regular, isso ajuda muito no tratamento e a manutenção do peso. Quando não feita essa parte, e só se colocando o resultado para a cirurgia, o reganho de peso acaba sendo mais frequente, o que é um erro no acompanhamento. Por isso é importante o acompanhamento do paciente depois da cirurgia. Entendi. É que muita gente, a gente acompanha aqui no consultório, graças a Deus, o nosso índice de resultado aqui é bastante bom. Mas tem uns pacientes que acabam abandonando o tratamento, né? Eles acham que só a cirurgia resolve o problema, mas não é verdade isso, né, doutor? Se não fizer isso que o doutor está comentando, de acompanhar com o nutricionista, psicólogo, com o endócrino, com o seu cardiologista, com uma equipe multidisciplinar, tem que acompanhar direitinho, se alimentar direito,
fazer seus exercícios físicos, né? Que muita gente acha que não precisa mais, mas é por engano. Então é importante que o paciente faça todo esse acompanhamento. É Né? que, na verdade, a pessoa pode imaginar que se eu tiver que fazer uma dieta de baixa caloria como rotina e atividade física, então não preciso operar. Na verdade, é um raciocínio lógico, mas tem um detalhe. Quando você, antes de ficar obeso, tem essa alimentação saudável, dentro do possível, claro, mesmo sem ser o ideal, e tem uma atividade física regular, que seria o esperado para todas as pessoas, a dificuldade de aumentar peso vai existir. Então você vai ser obeso muito pouco provavelmente. Quando você chega a uma obesidade a ponto de ter que operar para tratar a obesidade, essa rotina de alimentação de baixa caloria, facilitada muito pela cirurgia, e com peso baixo, ter a sua atividade física retornada, ou seja, você vai conseguir ter atividade física. Na obesidade você não consegue, é um limite físico. Então você vai ter uma situação de vida saudável, porque aí sim é possível, porque você vai ter peso menor para ter uma atividade física razoável, você vai ter uma fome baixa para ter uma ingestão razoável, sem grandes volumes, você vai ter saciedade com pouco volume, e isso faz parte, como se fosse um regime ideal, facilitado pela cirurgia. Não tem milagres, né? Isso é importante saber. É verdade. Até dieta, regime, perder peso, é uma luta que todos nós, né, do dia a dia, a gente pega final do ano, come um pouco mais, quer emagrecer, uma festinha que tem ali, um churrasquinho, a gente acaba abusando um pouco. Isso não tem jeito no dia a dia nosso, né? Então é difícil manter isso. E eu até estava lendo uma matéria um tempo atrás, doutor, que falava assim que todo mundo que entra para fazer uma dieta, um regime, muita gente consegue perder peso. Sim. Porém, perder peso não é o problema. O maior problema, pelo que eu estava lendo, é manter o peso. Né? Então, perder peso não é o problema. Né? Então, até na pesquisa falava que somente, perder, mas é difícil manter, acho que era mais ou menos algo em torno de 5% das pessoas conseguia fazer isso e manter isso daí. Na verdade, você está certinho. É uma dificuldade enorme. Como eu falei, por ser uma doença crônica, ela persiste. Então você diariamente tem que pensar nisso, o que é difícil. No momento outro você não vai ter verdade. Então, para perder peso, eu vou brincando, porque é difícil perder peso, mas você consegue de uma maneira ou de outra perder peso. E muitas vezes bastante peso. O detalhe só é que para manter essa perda de peso, você tem que continuar num ritmo contínuo, continuar num ritmo bom, a ponto de você não aumentar o peso. Isso que é difícil. Porque passado 2, 3, 4 meses da perda de peso, você vai começar a relaxar um pouquinho num item ou outro, acompanhar a galera, acompanhar os amigos, esquecer um pouco que você perdeu aquele peso às duras penas. Por isso você vai cometer alguns pequenos erros. Você vai parar de ir à academia, você vai parar de fazer atividade física andando por aí, você vai começar a pegar o elevador de novo e não subir pelas escadas, de 1 ou 2 andares. Isso vai fazer com que a obesidade, que é uma doença crônica, apareça de novo. Então, reganhar peso é extremamente fácil, ou seja, manter peso é difícil. A manutenção do peso tem que ser facilitada. Como? Com a cirurgia. Por isso que com a fome baixa, a saciedade rápida com volume pequeno, se alimentar numa refeição lenta, bem mastigada, tudo isso é muito facilitado pela cirurgia. Esse é o objetivo principal da cirurgia. Você ter como fazer o que todo mundo sabe que deveria fazer. Mas é difícil, né? Claro. Doutor, só um comentário. Pode fazer a pergunta aí, vai. Primeiro eu tô com algumas pessoas comentando aqui, falando, por exemplo, a própria Maria, ela perguntou sobre o valor de uma cirurgia bariátrica, ela quer saber quanto que custa. Então, depois se você puder falar a respeito. Mas antes disso tem também alguns outros comentários aqui, tem a Cris Santana comentando que ela fez a cirurgia, já faz 3 anos e 7 meses, falou que valeu a pena.
O Everton Ferreira está agradecendo, falou que você foi responsável pela vida nova dele e pela autoestima. Que legal. Vocês são simpáticos, é importante. Aí a gente tem também a Sibeli falando que faz 8 anos que ela fez, não voltou a engordar. A Juliana Santos está falando que o Dr. Alceu é top, que legal. Vocês são simpáticos. Eu tenho muita sorte, mas vocês são simpáticos. É verdade mesmo. E eu tenho também aqui, eu tenho pergunta do Denis que não é relacionada, tá, Denis? Então a gente deixa para depois aí, ele está perguntando sobre prótese masculina peitoral. A gente pode fazer um vídeo depois a Nós respeito. vamos fazer um vídeo sobre com cirurgião plástico para estar esclarecendo essas dúvidas aí, tá? E eu tenho uma do Fabrício Davi, que ele tá, eu acho que não pode ser feita essa resposta, mas você me diz, doutor. Ele está falando que ele tem 19 anos. Toda resposta pode, né? Ele tem obesidade mórbida, pesa 130 quilos e tem 1,70 m. A bypass seria a melhor opção para ele ou o sleeve? As cirurgias são definidas em detalhes de acordo com o que ele está falando de índice de massa corpórea, né? Peso, altura, é um item importante. Mas além desse item, tem vários outros itens que ajudam a definir a escolha de um tipo específico de cirurgia. O bypass é uma ótima cirurgia. Assim como o sleeve ou gastrectomia vertical também é ótimo. Assim como derivações biliopancreáticas também são ótimas. Cada qual com vários subtipos, que são ótimos também, para cada paciente em especial. Então, se o paciente tem uma indicação mais clara de necessidade de uma cirurgia X, porque precisa daquele resultado positivo do X e negativo do X, essa X é a principal para ele, é a melhor para ele. Deu para entender o que eu quer dizer? Então você agride, você muda mais o paciente, fazendo cirurgias maiores, mudando mais coisas, você tem a perda de peso maior. Porém, você vai ter umas consequências negativas também maiores. Se essas consequências justificarem o positivo, essa é a ótima cirurgia. Tem situações onde você tem a mesma altura e o peso que ele tem, e não tem mais nenhuma outra doença, por exemplo, e tem várias características que dê para encaixar numa cirurgia menos agressiva no ponto de menos mudanças. Por exemplo, só um exemplo, gastrectomia vertical ou sleeve. Se você tiver um bom resultado positivo dessa cirurgia nesse paciente, evitando os negativos de uma derivação tipo bypass, essa seria melhor para ele. Então, o médico tem que ter o bom senso de saber quando agredir mais, quando agredir menos, desde que se tenha resultado, claro, né? Por isso que hoje em dia existem normas técnicas a serem seguidas. A opinião do médico é importante, a experiência dele, sim, claro, é importante, mas ela não define sempre um tipo específico de cirurgia para aquele paciente. Existem normas técnicas que devem ser seguidas também, entendeu? Entendi. Doutor, a gente falou bastante de problemas, né? Agora vamos falar assim, ó. Quais são as felicidades dos pacientes depois de alguns meses? Lógico, até a perda de peso tem o primeiro mês, segundo mês, tem toda uma dieta para ser seguido, acompanhamento, tem tudo isso, né? Quanto tempo demora? E quanto tempo demora até dar o resultado final, vamos falar assim? E quais as maiores felicidades, os agradecimentos que recebe assim, arrumei o namorado agora, sabe assim? Quais as felicidades que as pessoas têm depois de ter operado? Os pacientes têm, logo depois da cirurgia, antes da cirurgia é fácil imaginar que a pessoa fica um pouco tensa, um pouco preocupada, claro, não sabe como vai ser depois, pelo menos assim, não consegue acertar 100% do que ela imagina. Porém, todos são bem orientados antes da cirurgia. Olha, o resultado vai ser assim, assim, assado. E não é uma coincidência, porque isso é uma coisa pensada, né? É uma coisa padronizada, uma coisa que se faz a cirurgia já sabendo o resultado. Não é vamos ver se dá certo, não é assim. A perda de peso, logo depois da cirurgia, ela é bastante grande, ela é rápida. Então, os pacientes, nos primeiros 2, 3 dias depois da cirurgia, ficam com um certo desconforto, claro, né? Mesmo fazendo por videolaparoscopia, tem um desconforto,
tem um pouco de salivação, náusea, às vezes, no primeiro dia pelo menos, mas isso vai melhorando muito nos primeiros dias subsequentes. Melhorando tanto que depois de uma semana, os pacientes recebem alta do hospital com 2 dias de internação, sem analgésicos, sem antibióticos, sem anti-inflamatórios, pacientes muito bem. Voltam aqui depois de poucos dias, bastante felizes, porque já perderam vários quilos, então eles ficam bastante contentes. Passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa vai perdendo peso em grande quantidade e se sentindo cada vez melhor, porque a dieta vai evoluindo, vai voltando ao normal. Então, depois de, por exemplo, 3 meses de cirurgia, a pessoa perde uma média de 20% do peso, é bastante peso. Bastante. E evoluindo a dieta. Passados 6 meses de cirurgia, a pessoa perde 30% do peso. Poxa, é bastante perda de peso, com uma dieta já normal. Então, é uma situação onde chega a ser 40% do peso. É uma situação que o paciente vai participando desse resultado de uma forma bem natural, porque foi bem orientado antes e bem acompanhado, a ponto de estar sempre feliz com isso. E é a frase que é mais frequente de falar assim, ó, puxa, se eu soubesse disso, eu teria feito muito antes. É verdade. Eu pensava que era um monstro de 7 cabeças, eu pensava que era uma coisa que às vezes dava certo, às vezes não dava. Conforme o paciente vai conhecendo outros pacientes, que aqui é muito comum isso, de longas datas ou recentes, e vão tendo uma ideia delas, e isso vai sendo concretizado conforme vai passando os dias e os meses, ela começa a perceber que realmente o tratamento não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque ele é muito, muito conhecido no mundo todo e os resultados são bem conhecidos. Não existem grandes surpresas nos resultados. As surpresas existem quando você não prepara o paciente, ou quando você não orienta, não respeita alguns detalhes específicos de cada doente. Aí você começa a ter problemas. Então o paciente que começa, depois da cirurgia, começa a ter esse resultado todo vislumbrado desde o início, conhecido desde o início, esperado desde o início, ele fica feliz. Aí gera esses comentários. Entendi. Os pacientes simpáticos, nossa, trouxe o dedo. Não, só fiz o meu trabalho. Quem faz o trabalho mais forte é o paciente, que procura o lugar certo, faz as coisas direitinho, segue as orientações. Então o mérito todo de um bom resultado é do paciente. Eu só ajudo, eu só participo. É verdade, é uma parte do tratamento, né? Ó, você aí que já operou, fez a cirurgia bariátrica aí também, posta aí seu comentário falando assim, o que mais foi legal na cirurgia eu não digo, na sua vida, né? O que mudou no seu tratamento, em que fase que está, quanto tempo, qual o seu objetivo, aí se já alcançou ou não, que muita gente também faz o tratamento e depois de um certo tempo às vezes quer fazer sua cirurgia plástica, né? E depois, normalmente, depois de 1 ano para 1 ano e meio, é a fase que o Dr. Alceu libera aí para poder fazer a cirurgia plástica, né? Então, cirurgia plástica também é uma outra especialidade que nós temos aqui na Clínica Realize. Temos uma equipe bastante grande de cirurgião plástico, bastante experiente também, né? Então, aqui na nossa clínica, aqui nós temos uma equipe multidisciplinar, até para agilizar o seu atendimento, o seu tratamento, nós temos aqui, ó. Bem normatizado. Temos o Dr. Arnaldo Moura Neto, nosso endocrinologista. Até um abraço para o Arnaldo, ele está lá na Alemanha, no Congresso Europeu de Diabetes. Ele apresentou um trabalho lá e foi aceito lá o trabalho dele lá, até eu vi no Facebook dele, ele mandou umas fotos aqui pra gente. E daqui a 2 semanas eu vou estar no Congresso Mundial de Cirurgia de Obesidade, também falando algumas coisas lá. Isso é bastante bom também. Legal. Temos aqui nosso pneumologista, Dr. Aristóteles Barbeiro, nosso ortopedista, Dr. Dani Tsui, temos o nosso endoscopista, Dr. Pedro de Castro, que também faz o tratamento via balão intragástrico, que também é uma opção para o tratamento de obesidade, né? Então, aqueles pacientes assim que talvez estão com medo ainda de fazer a cirurgia, ou talvez não chegou no IMC para fazer a cirurgia também. Sim, é verdade. Né? O balão é uma opção de tratamento. De argônio você pode usar. O plasma de argônio, né? Que também é uma opção também. Temos cirurgião plástico, temos 2 nutricionistas, professoras de universidade que trabalham aqui com a gente, temos uma psicóloga também que atende grupo tanto de obesidade quanto de cirurgia plástica, físico, preparador físico,
equipe de fisioterapia respiratória, né, todo para ajudar no preparativo de cirurgia bariátrica também. Secretárias, uma equipe de atendimento aí que faz toda a nossa parte de agendamento, algumas tira dúvidas, orientações, palestras. tá? Todo mês também, até a próxima palestra com o Dr. Alceu vai ser no dia 8 de outubro, num sábado. De manhã. Programão de sábado, maravilhoso, né? É bom. É bom. Melhor. Para esclarecer. Palestras, a gente fala um resumo do que é consenso médico em torno desse assunto. Consenso médico é o que se fala no mundo todo. São as regras, as normas, para a pessoa entender melhor o assunto. Os tipos de cirurgias, quando se faz uma, quando se faz outra, os resultados de curto, médio e longo prazo, o que é grampo, o que é anel, o que é fístula, deiscência, por que acontecem complicações, quando acontece, quando não acontece, o que se faz. Então acaba tendo uma noção bastante boa sobre o assunto. E isso faz com que o paciente se sinta mais seguro, porque sabe o que está fazendo e o porquê. Ele faz mais certo. É verdade, porque a informação, o conhecimento é o que traz segurança, né? Então é importante, se você planeja fazer uma cirurgia, vai na palestra, dia 8 de outubro, num sábado, começa às 10h30 e termina por volta de 12h30. Liga aqui na clínica, tá? E faz a sua inscrição para estar participando da palestra. Vai ser lá no Hospital Galileu, no auditório do hospital. Todo mês nós realizamos a palestra, né? Então, isso é de bastante importância para o seu resultado, até para o seu conhecimento, que muitas vezes assim, familiar, às vezes o paciente quer fazer a cirurgia, mas às vezes o parceiro não apoia tanto, acha, bobeira, eu gosto de você assim e tal, mas só quem está com problema de obesidade que sente na pele, né, doutor? Às vezes assim, o paciente quer fazer, mas às vezes o familiar não apoia tanto. É que o familiar acha e ele está certo, que é o momento mais crítico, né? E ele não entende que o paciente, o familiar dele, que ele quer tão bem, tem uma doença importante, ele não entende isso. Depois de vista essa palestra, o parente mais próximo, e até o paciente mesmo, vai entender melhor a situação médica em termos de saúde que que o obeso tem. Aí sim, o parceiro, o familiar, a pessoa mais próxima dele, vai entender melhor o assunto. Entendendo melhor o assunto, ele vai ser o primeiro a apoiar e acompanhar, ajudando mesmo a passar esse período de transição entre a obesidade grande, limitadora, com problemas enormes de saúde, de família, para uma situação bem melhor, não que seja rica, maravilhosa, vai ter um iate de 150 pés, não é isso, mas vai voltar a ter uma saúde normal, para ter uma vida normal, de trabalho, de profissional, emocional, familiar, do cônjuge. Então tudo isso é bem importante. Ter uma vida normal, porque não vai ter obesidade. Então isso é uma situação bastante boa, bem agradável. Por isso os pacientes são agradecidos. Beleza. Doutor, agora, só para finalizar, tem mais algumas perguntinhas, então eu vou fazer rapidinho aqui para a gente. Né, já está estourando o tempo, mas eu acho que essa aqui é bem interessante. É um assunto bastante interessante. É um assunto importante. Então, a Cris está falando que ela tem 3 anos e 7 meses e queria saber sobre reganho de peso, pois ela está sentindo que está comendo mais agora. Ela mesma está fazendo um outro comentário também, dizendo que hoje ela se considera outra pessoa. Ela está falando que primeiramente Deus, segundo o Dr. Alceu, valeu a pena. Equipe maravilhosa, agora me preparando para fazer abdômen. E a Tamires Almeida está dizendo aqui, perguntando se ela pode fazer a bariátrica. Ela tem 1,69, 104 quilos, está com hipotireoidismo, comorbidades, eu não sei o que é isso. Deve ser problema de saúde aqui, como hernia de disco, pré-diabetes, broncoespasmo. Ela falou que não consegue emagrecer, fez vários tratamentos com endocrinologistas e ela acabou desanimando. Aí tem também o André está perguntando do preço, a Tamires também está perguntando do preço. Então, assim, basicamente, sobre ganhar peso de volta, né, comer mais. Ganhar peso, como eu falei no começo, existe ao longo do tempo, depois de alguns anos da cirurgia feita, a pessoa passou por um processo até preocupante para ele, né? Perdeu o peso, fez a parte dele direitinho, está super bem de vida, de saúde, já sem a obesidade. Como eu comentei, a obesidade é crônica, é uma doença crônica. Passado alguns anos, então, as pessoas, de uma maneira geral,
começam a relaxar um pouquinho alguns cuidados. O cuidado hoje em dia, por exemplo, para o paciente operado que já teve obesidade, é não cair na tentação de colocar bolachinhas assim na gaveta. Se a gente for com a secretária aqui ó, nas salas ao lado, na gaveta vai ter um pacotinho de bolachinha, docinho, chocolatinho. Esse tipo de coisa não é interessante. Então, alguns erros alimentares vão acontecendo. Pequenos, ninguém vai tomar uma feijoada de uma hora para outra, mas são pequenos os erros, porém são frequentes e por longo tempo. Esses erros por longo tempo vão minando o resultado a ponto de fazer aumentar peso. Pô, mas ela não tem cirurgia? Sim, a cirurgia, mas não está usando a cirurgia. Ela está comendo muito mais caloria do que deveria, por erro na alimentação. Isso é típico do paciente que não acompanha tão bem, ou mesmo que acompanhe, tem uma dificuldade emocional, que seja, para ter esse foco, para manter esse foco. Sabendo que o paciente não é proibido de comer nada, mas ele vai estar no dia a dia pensando nisso e evitar alimentos muito calóricos. Isso é reganho de peso, muito simples de entender. A atividade em relação a custo, né? Custo de cirurgia. Isso, preço. O custo de cirurgia em termos de dinheiro, porque o custo tem vários itens, né? Vamos falar de dinheiro, então, que é o que a pergunta está perguntando. O custo da cirurgia, ele envolve vários itens, como hospital, a acomodação no hospital, como se fosse um hotel. O tipo de hotel, a acomodação do hotel, ele tem os custos do centro cirúrgico do hospital. Existe um custo muito variável de equipamento médico. Equipamento que eu falo é de materiais descartáveis, basicamente. Depende do tipo de cirurgia, do porte do paciente, doenças do paciente, cuidados que se tem naquela cirurgia específica daquele paciente, alguns materiais descartáveis são usados em maior quantidade, ou mais específicos, ou menor quantidade. Isso varia muito o valor. Então, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do tipo do paciente, que vai ser feito com alguns detalhes a mais ou a menos numa cirurgia, o envolvimento de materiais descartáveis varia demais o custo final para o paciente. A equipe médica, você vai ver que infelizmente é o menor custo. Não que seja baratinho, não é isso. Mas no custo todo é uma parte pequena. O custo maior é em relação ao hospital e materiais descartáveis. Mas são muito variáveis mesmo. Vai gastar aí, chutando, entre 20 mil e 30 mil, 35 mil, mas varia demais isso. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas varia muito conforme o paciente a cirurgia a ser feita. O tipo do hospital, acomodações, então tem várias variáveis aí. Eu acho que o custo é muito importante para o paciente, para a saúde financeira da família, é importante, mas ela pode muito bem programar isso. É fácil programar isso, como uma viagem grande. O que ela tem que pensar é que o custo que ela imagina não poderia ser colocado só como dinheiro. Quanto custa a saúde dela? Quanto custa a felicidade dela e a família dela? O emprego dela ou o trabalho dela, nem precisa ser emprego, o trabalho dela no dia a dia é razoável? Ela se sente bem? Ela coloca a roupa normal que ela gostaria? Ela se sente bem sentando-se ao lado de alguma pessoa com peso mais normal? Ela tem dores com frequência, cansaço com frequência? Ela consegue ter uma vida normal? Quanto isso custa? Entendeu? É verdade. Isso é importante. No dia a dia a gente vê aqui, né, doutor? A gente acompanha os pacientes no pré-operatório, o pessoal tá ansioso, o pessoal fica agoniado, assim, louco para operar, né? E tanto é que antes da cirurgia o doutor Alceu faz até uma reunião com todos os pacientes e também com seus familiares, né? Para orientar a pessoa que vai ajudar na cirurgia. Então, até para dar conforto e tranquilidade para esses pacientes, né? E depois da cirurgia, depois de um mês, ou menos até, depois de 2 semanas, 3 semanas depois, a felicidade das pessoas, o brilho nos olhos mudam, né? Isso é gratificante, né, doutor? A gente vê os pacientes do dia a dia circulando aqui pela clínica, voltando lá com sua nutricionista, até o caso de reganho de peso, é muito importante, né, doutor? O paciente fazer o acompanhamento certinho, porque muita gente acaba abandonando o tratamento. E é um acompanhamento até simples, é simples, ele não é tão frequente, toda semana, todo mês, não é isso. Ele é bem espaçado, mas tem que ser feito
pelo menos para reorientar alguns detalhes, para cobrar, para lembrar de alguns detalhes. Isso é importante mesmo. E em relação a voltar aos pacientes, aqui alguns pacientes voltam operados há muito tempo, né? Operado em 2000, 99, que a gente começou aqui em 99 também em São Paulo, e aqui também em 99, por vídeo, já começamos assim em São Paulo, em Campinas também. Os pacientes voltando aqui com uma certa frequência, antigos mesmo, felizes assim, e ficam aqui na recepção aqui da clínica, conversando um tempão com os outros pacientes mais recentes, ou que vão ainda operar, que vão ser operados ainda, e ficam fazendo palestras pessoais, assim, como se fosse é legal isso. Então os pacientes se sentem muito bem mesmo, a ponto de serem hoje a maior fonte de pacientes que a gente tem aqui. São pacientes que indicam outros pacientes. Alguns médicos indicam, procura o doutor seu, vai lá no doutor seu. Isso é ótimo, da parte médica, da parte técnica, eu agradeço bastante aos colegas todos que indicam pacientes para vir para cá. É verdade. Mas principalmente o carinho que os pacientes operados têm para indicar pacientes, vai lá. Ele é careca, ele é chatinho, ele é meio rígido, mas funciona bem. Então acaba sendo gratificante mesmo ver pacientes, mesmo há muitos anos operados, muito bem, indicando os pacientes e frequentando aqui ainda. É importante isso aí. Legal. Bem legal. Então assim, gente, eu sei que tem várias perguntas aí, né? Vem surgindo várias perguntas. Deixa o seu comentário aí, que no decorrer da semana a gente vai tentando responder algumas, né? Porque o doutor ainda tem que ir no hospital dar alta para alguns pacientes, passar visita ainda, então ele tem compromisso ainda, né? Então, as dúvidas que tiver, deixa no comentário aí, nós responderemos na medida do possível, e nós vamos gravar outros vídeos também, e se tiver interesse até de estar agendando uma consulta, para estar conhecendo o doutor com mais detalhes, explicando o seu caso, né? Liga aqui na clínica, 32566000, ou entra no nosso site aí, www.clinicarealize.com.br. No nosso site tem algumas informações sobre o tratamento da obesidade, mas agenda a sua consulta, tá? Assim, se você tem convênio, acho que da Unimed, Bradesco, nós atendemos aqui na clínica para tratamento de obesidade, né, com o Dr. Alceu. E aí, deixa o seu comentário que no decorrer da semana nós vamos estar te respondendo aí, né, doutor? Então, muito obrigado aí. Depois da consulta, no dia cansativo. Só a última pergunta. Vamos lá. Tem um pessoal aqui, mas é a última mesmo, tá? Gente que não sabia se dá para parcelar. Temos opções, dá para negociar em relação a isso. Não, quanto a isso, não se preocupe em relação ao pagamento, nós vamos arrumar um jeito de poder realizar a sua cirurgia aí, tá? Então, em relação a isso, vem nos procurar que a gente conversa com mais detalhes sobre isso. Claro, o importante aí é saber que o paciente, a pessoa, precisa tratar. É o primeiro passo. Se a pessoa entende que é necessário o tratamento, ela vai procurar um bom profissional. Tem bons profissionais no mercado. Existem vários não. Existem bons profissionais no mercado. Somos concorrentes, inclusive, mas são bons. E eu tenho minha parte aqui. Eu faço parte do mercado. E adoro que os pacientes venham aqui encaminhados de outros pacientes, de outros médicos, estão encaminhando para cá. Agradeço, obrigado, muito obrigado. Mas tendo a noção que é necessário um tratamento, e ele pode e deve ser feito, a pessoa se programa, ela consulta, vê direitinho o que está acontecendo, programa, faz parcelamento, se for pagar alguma coisa, faz parcelamento, faz uma programação para ser tratado. O paciente precisa ser tratado, ele não pode ficar doente, entendeu? A doença pode ser pegar um resfriado, pegar isso, pegar aquilo, algumas coisas evitáveis, mas ficar obeso hoje em dia, permanecer obeso com a doença, obesidade, não tem muito sentido, não tem muito sentido. Pacientes têm convênios, pacientes podem ter, são particulares, podem ser parcelamentos, negocia, o João é negociante, ele faz de tudo aqui. Então, é uma situação que o mais importante é saber que tem uma doença, existe um tratamento, é necessário o tratamento. Como fazer? Procurando um bom profissional e tentando viabilizar, através de convênios ou pacotes ou parcelamentos, vários, viabilizar a realização do tratamento. Isso é o mais importante, ter noção que é necessário mesmo.
Eu sei que eu falei que era a última, mas... Desculpa, doutor, eu sei que está ocupado, tem muita coisa para fazer, mas olha só, a Tatiana está perguntando se só o obeso pode fazer cirurgia ou se qualquer um pode fazer, que esteja acima do peso. Assim, as obesidades pequenas, é muito relativo falar isso, mas tem números, tem cálculos para saber isso. As obesidades pequenas geralmente não são com tratamento cirúrgico, são tratamentos diferentes que não envolvem uma cirurgia. As obesidades um pouco maiores, desde que o paciente tenha algumas outras doenças, também aí sim é necessário cirurgia. E os pacientes com maior peso, bem nítido o peso, mais de 45 kg além do peso normal, eles vão para a cirurgia mesmo. Então a grande maioria dos pacientes obesos hoje em dia tem indicação de cirurgia. Às vezes não tanto pelo tamanho, pelo peso principal. É o peso, uma certa obesidade, associado isso a uma alteração de saúde. Como eu falei, pressão alta, colesterol, problemas de joelho, coluna, e que muitas vezes o paciente não sabe que tem, só numa avaliação mais profunda que vai saber. É comum isso, bem comum. Então tá, gente. Queria agradecer aqui a todos os nossos telespectadores, é assim que se chama, o pessoal que assiste pelo Facebook, né? Nosso vídeo. Nós vamos estar gravando outros vídeos. Então sugere aí algum tema que vocês queiram que a gente converse com o Dr. Oceu, ou com o cirurgião plástico, endocrinologista, com a nossa equipe aqui. Vamos estar gravando, porque eu acho que... Numa próxima conversa, talvez até a gente responda a mais perguntas, né, que vão ser feitas agora, imagino. Esse assunto é um assunto importante que envolve familiar, ou o próprio paciente, ou o familiar próximo. Então muita gente vai ficar interessada nesse assunto, vão ter várias dúvidas e tal. Então, na medida que vão chegando essas dúvidas, que a gente percebe que podem ser melhor abordadas, essas dúvidas, a gente vai comentando em próximas gravações. As gravações são bem... Gostei da surpresa. São bem espontâneas. Eu acho que surpresa é melhor, né? A gente consegue falar com vocês de uma maneira mais clara, em vários detalhes, principalmente com o retorno de vocês. Vocês só avisam, falem o que vocês precisam e a gente vai falando. Tudo bem? Legal. Então, assim, agradecer aí aos mais de 5.200 pacientes, já que o doutor operou já, né? E aos que vão operar ainda. E aos pessoal que acompanha, nosso Facebook aí, são mais de 27 mil seguidores que nós temos no Facebook. E compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, os seus familiares que estão precisando desse tratamento de obesidade. Então, nosso muito obrigado, um bom final de semana a todos. Tá? Qualquer dúvida que tiver, deixe seu comentário ou liga aqui na nossa clínica. Tá? O nosso telefone aqui é 3256-6000. Ok, gente? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, doutor. Até mais. Boa noite, pessoal.